Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Tome o assento. Deus seja louvado. De fato, o Senhor é santo, 3 vezes santo, grandioso, glorioso, digno de adoração e de louvor. Perceptível, irmãos, eu comentava com o presbítero Felipe quantas famílias ausentes por causa do almoço do Dia das Mães. Quantas pessoas ausentes. Mas nós estamos aqui nesta noite para adorar a Deus, para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor Deus. E estamos neste mês de maio, irmãos, trazendo palavras, ministrações para as famílias. Domingo passado nós ministramos, baseado no texto de Neemias capítulo 4. E hoje eu quero lhe convidar a que você possa abrir a palavra, o texto sagrado, no livro de Esther. Livro de Esther. Antes de Jó e depois de Neemias. Eu te ajudei agora, não foi, meu irmão? Antes de Jó e depois de Neemias, aí é fácil para encontrar, na bênção. Livro de Esther, capítulo 4. Eu quero lhe convidar a que você acompanhe a leitura deste capítulo. Eu vou estar lendo todo o capítulo, Esther, capítulo 4. Eu queria que você entendesse o contexto aqui deste capítulo. Em instantes eu estarei te explicando as razões pelas quais Mordecai foi para a porta do rei e se vestiu de pano de saco, estava ali à porta do rei, clamando por misericórdia. Acompanha comigo a leitura, capítulo 4 do livro de Esther. Diz a palavra: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, e este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar num pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar na presença do rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Então se foi Mordecai
e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Que Deus aplique essa palavra às nossas vidas. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado por este texto. Usa-me como instrumento em tuas mãos, apesar de mim, Senhor Deus. Tem misericórdia e fala a cada família aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Enquanto com sua Bíblia aberta, alguém pode estar perguntando: pastor, o que é que tem a ver esse texto com família? Essa é a pergunta de R$1 milhão. O que é que tem a ver esse texto com família, pastor? Que fala de um rei, que fala de Mordecai, que fala de Esther. O que é que tem a ver esse texto com família? Quero lhe dizer que tudo. E vou lhe explicar. A razão nessa noite é tentar lhe explicar para que você entenda a aplicabilidade dessa história às famílias aqui presentes, em nome de Jesus. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Certa vez perguntaram ao rei Frederico da Vida, rei da Prússia. Os que não estiveram aqui ontem, o que era a Prússia, pastor? A Prússia foi um influente estado germânico que desempenhou um papel central na história alemã, querendo a unificação do século XX. Certa vez perguntaram ao rei da Prússia, Frederico, ele era tão prático, ele conhecidíssimo pelo seu ceticismo, pela sua incredulidade em relação a Deus. Certa vez o rei Frederico chamou um dos seus conselheiros da corte, um dos seus conselheiros, e lhe perguntou: meu conselheiro, me diga uma coisa, dê uma prova completa da existência de Deus. Se Deus existe, me fala como é que você prova a existência de Deus. Mas eu quero que você me prove de maneira breve e de maneira convincente. O seu criado, o seu conservo, o seu conselheiro da corte, ao ouvir essa pergunta, de pronto respondeu: meu rei, majestade, para mim, o maior exemplo da existência de Deus é a existência da nação judaica. Essa é a minha resposta para o senhor. O rei ficou parado e disse assim: a existência da nação judaica é a prova cabal da existência de Deus? Irmãos, por que aquele homem responde dessa forma àquele rei? Porque quando nós olhamos para a história dos judeus, irmãos, é algo impressionante a preservação deste povo pela manifestação soberana de Deus em toda a sua história. Um povo que foi e tem sido preservado pelo Senhor. É impressionante, irmãos, como a história mostra-nos, irmãos, porque a resposta deste conselheiro é extremamente profunda. O argumento aqui é a própria conservação, a preservação do povo judeu ao longo da história constitui uma prova cabal, singular da existência de um Deus que é um Deus da providência, um Deus que tem sustentado esta nação. É impressionante isso, irmãos, como Deus tem sido fiel, tem preservado a identidade desse povo, em preservar a cultura desse povo, em preservar a fé desse povo. Na perspectiva bíblica, isso apontaria de maneira muito clara a resposta deste súdito ao rei. Isto apontaria para a fidelidade pactual de Deus, as suas promessas feitas a Abraão. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus que tem sustentado a nação judaica ao longo da história. É impressionante, irmãos. O texto que lemos nos mostra um momento histórico em que esta nação foi ameaçada de ser aniquilada, queridos, destruída, morta, fugir, quem sabe, do mapa. Nós estamos diante de um texto, Esther, que eu não sei se você já prestou atenção, você não encontra o nome de Deus no livro de Esther. São 10 capítulos. Eu dizia ao presbítero Felipe que essa semana eu voltei a ler o livro de Esther em uma leitura rápida, dinâmica, desses 10 capítulos, e nós não encontramos o nome de Deus neste livro. Você não encontra. Mas é impressionante como o agir de Deus soberanamente está presente no livro de Esther. Em todas as histórias, Deus é o Deus que rege soberanamente todas as coisas. Louvado seja Deus. Deus é o Deus de toda a história. É interessante, irmãos, quando nós estudamos o livro de Esther, nós percebemos, e já dizia Charles Swindoll, que Deus trabalha nos bastidores da história de Esther. Deus está no controle de cada detalhe dessa história.
Deus está abrindo portas, Deus está elevando Esther, Deus está conduzindo esta mulher. E nós podemos conhecer um pouco a história desta mulher que está aí inserido dentro de um reinado do rei Assuero. Nós sabemos, irmãos, que a relação do Império Persa com os judeus foi sempre uma relação, de certa forma, amistosa, diferente da relação do Império Babilônico, e que foi um império que, de maneira muito cruel, destruiu os judeus. O Império Assírio também, muito duro contra os judeus, mas historicamente o Império Persa foi sempre um império amistoso, que permitiu a reconstrução dos muros, que permitiu que o povo voltasse à sua terra natal. É impressionante, e nós sabemos na escala genealógica aqui dos grandes reis do Império Persa, nós temos Ciro, nós temos Dario I, nós temos o Xerxes I, que é Assuero, nós temos Artaxerxes I e nós temos Dario II. O texto que lemos está inserido dentro de um reinado de um homem chamado Xerxes I ou Assuero, que era o rei que estava dominando, que tinha a palavra final, que tinha o controle de todas as coisas. Este rei, soberanamente, ele tinha a última palavra, ele que trazia os decretos contra todas as pessoas. Aqui estamos falando de um tempo em que o povo de Israel estava exilado aqui, irmãos, sob a égide, sobre o domínio do Império Persa. O que acontece aqui, queridos, é que na história, nós não teremos tempo para entrar em todos os detalhes da história, havia um homem chamado Amã, que era inimigo dos judeus, ele odiava os judeus, mas Amã tinha um papel extremamente estratégico dentro do reino. Amã era o braço direito do rei Assuero, e Amã, odiando os judeus, ele provoca a ira do rei, a ponto de o rei baixar um decreto de aniquilamento, de destruição para com os judeus. Se você volta comigo, só para que você possa entender, o capítulo 3, no final do versículo 12, acompanha comigo, capítulo 3, final do versículo 12, diz assim a palavra: em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel o rei selou esta ordem. Enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, e saqueassem os seus bens. Lá no finalzinho do versículo 13, nós encontramos essa informação. É aí que entra a história de uma família. Como assim, pastor? O que é que tem a ver essa história com família? É aí que entra a história de uma família. Aparentemente, irmãos, uma família desfuncional. Deixa eu explicar para vocês. Esther era uma mulher órfã, de pai e mãe. O seu primo, Mordecai, a adotou. Ele era primo, mas ele era mais velho que Esther. E Mordecai adota Esther como sua filha. E aqui nós encontramos uma família aparentemente desfuncional. Um primo que adota a prima, por ser mais jovem, Esther, e agora ele tem autoridade paternal. Há aqui uma família representada por dois primos, que a relação é paternal, de Mordecai educando, conduzindo e orientando a frágil judia Esther. Abre-se no reino vaga para o posto mais elevado entre as mulheres de rainha, porque vocês sabem, houve um momento em que o rei Assuero, depois de beber, isso mesmo, depois de beber 7 dias em festas, o rei Assuero deu uma ordem à sua rainha da época, chamada Vasti, e disse assim: olha, eu quero que você coloque a coroa do rei, Vasti, e você se apresente diante desses súditos, porque eu quero mostrar a todos a sua beleza. Diz a história, queridos, alguns estudiosos, não está no texto sagrado, afirma o seguinte, que o pedido do rei Assuero diz respeito a que Vasti se apresentasse aos súditos totalmente despida e apenas com uma coroa na cabeça, porque Assuero, já bêbado, o rei disse assim: eu preciso mostrar aos súditos a beleza da minha esposa. O que Vasti fez? Vasti disse: eu não vou fazer isso não, eu não vou atender o pedido do rei. Que pedido louco, vou não. Ela não foi. Amã foi consultado pelo rei. O rei ficou desmoralizado, irmãos. A grande força, o grande homem foi desmoralizado na frente de todos. E Assuero
historicamente, foi um rei extremamente fragilizado para tomar decisões. A história prova isso. Assuero sempre recorria aos seus súditos e conselheiros. Eu devo fazer isso, como posso agir? E mais uma vez, o fragilizado rei Assuero convoca os seus súditos e conselheiros, entre eles Amã. Diz assim: o que é que eu faço? Eu mandei a rainha Vasti se apresentar aqui com a coroa e ela não se apresentou. O que é que eu devo fazer? O conselheiro levanta e fala assim: rei, é o seguinte, se o senhor permite que essa rainha continue aqui, sabe o que vai acontecer, rei? A informação vai chegar nos ouvidos de todos os príncipes, e as mulheres dos príncipes vão dizer: assim como a rainha Vasti não atendeu o pedido do seu marido, o rei, nós também não iremos nos submeter aos nossos maridos. Rei, o reino vai ficar desmoralizado. Assuero toma aquela palavra e diz assim: boa palavra, eu vou tirar a rainha Vasti do reino, ela não será mais a rainha, e agora eu vou levantar aqui um concurso para uma mulher ser escolhida a nova rainha do meu império. Eu não sei vocês, mas por trás, soberanamente, quem estava agindo é um Deus que usa todas as circunstâncias para a glória do seu próprio nome, aleluia. Uma família desfuncional, aparentemente, que tinha um pai que era primo, Mordecai, agora conduz a sua prima mais nova, sua filha por adoção, e diz assim: Esther, você é bela, você vai se apresentar diante do rei. Esther foi escolhida, Esther é a nova rainha. Entenda o seguinte, querido, esta escolha não foi de Assuero. Eu quero dizer, essa escolha foi de Deus. Presta atenção, quando Deus quer estabelecer a sua vontade, não há quem possa resistir à vontade de Deus. Quem era Esther? Esther não tinha nenhuma chancela, nenhum sobrenome. Esther não tinha a chancela de uma família nobre. Esther era uma pessoa simples, uma judia, que ninguém olhava para ela. Mas presta atenção, quando ninguém olha, nós temos um Deus que contempla, que olha, que estabelece. Quem era essa família? Não era uma família nobre, era uma família desfuncional, mas quando Deus quer estabelecer a sua vontade, não há quem possa resistir à vontade de Deus, aleluia. Deus levanta Esther. Esther é colocada no posto mais alto do reino, e Esther é escolhida rainha. Eu não sei para vocês, alguém pode pensar: pastor, tudo é por acaso. Nada disso. Deus tinha propósitos. Assim como Deus tinha propósito à família de Esther, eu sei claramente que Deus tem propósito com as nossas famílias, aleluia. Alguém pode dizer: mas quem sou eu? Quem somos nós? O que é a minha família na fila do pão? O que eu sou, pastor? Quem somos nós? Quem foi Esther? Esther sai de uma figura desconhecida da história e é elevada ao posto mais alto porque Deus quis. E presta atenção que eu quero lhe dizer nesta noite: quando Deus quer, Ele faz acontecer. Louvado seja Deus. Quer que tenha uma sentença agora? Há uma sentença contra o povo de Israel: aniquilamento, morte, matança, destruição. E aí que entra o capítulo 4. O pano de fundo aqui está pronto para a gente. Agora eu entendo o texto, pastor. Agora eu entendo o que Deus queria aqui. O pano de fundo está pronto aqui. O capítulo 4 de Esther, para mim, irmãos, é o centro dramático deste livro. É o divisor de águas deste livro. O capítulo 4 abre com a sentença de morte contra os judeus já publicada. O anel do reino selou a sentença. O rei disse: é para matar todos os judeus, é para saquear os bens, é para destruir os judeus. Há um decreto do rei aqui estabelecido. Em outras palavras, o povo da aliança, o povo judeu estava ameaçado. O medo toma conta da nação. Todavia, guarda isso no teu coração. Em tempos difíceis, Deus levanta o seu povo. Em tempos difíceis, Deus levanta famílias abençoadas por Deus para cumprir os seus próprios e eternos decretos. Em tempos
de angústias, em tempos hostis, Deus levanta famílias que têm o selo do sangue, da graça de Deus. Em tempos difíceis, Deus levanta homens e mulheres para a glória do seu próprio nome, aleluia. Os tempos são difíceis aqui. O que é que Deus faz? Deus levanta essa família, esses primos aqui, para nos ensinar nesta noite. Esse é o nosso objetivo. Famílias fiéis em tempos difíceis. Famílias fiéis, em primeiro lugar, a Deus, sofrem, mas famílias fiéis não perdem a esperança em Deus. Você pode dizer amém por isso? Famílias fiéis a Deus sofrem, mas famílias fiéis a Deus, elas não perdem a esperança em Deus. Olha comigo, a sentença estava decretada, publicada e ordenada. Os versículos de 1 a 3 nos mostram que famílias fiéis a Deus sofrem, mas não perdem a esperança. Olhem comigo, por favor, mais uma vez. Mordecai, sabedor da sentença, judeu, rasgou as vestes, se cobriu de pano de saco, verso 1, e de cinza, saiu pela cidade, clamou com grande amargo clamor, com angústia na alma, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, havia jejum, havia choro, havia lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite. Em tempos difíceis nós não podemos nos acovardar, nós precisamos renovar a nossa esperança em Deus, em nome do Senhor. Interessante o comportamento de Mordecai. Ele recebe a sentença, ele está diante de um decreto de Assuero, ele estava diante de uma sentença de morte. Ele se apresenta diante do Senhor, sobretudo em humildade. Ele se dobra, ele se prostra. Mordecai toma conhecimento da tragédia lavrada contra o seu próprio povo. Mordecai, em uma ação de humildade, de desprendimento, de submissão à vontade de Deus, ele rasga as vestes, ele se veste de pano de saco, ele clama com amargura, ele se prostra na porta do palácio do rei, ele diz: ainda há esperança. O decreto de morte existe e ninguém poderia desfazer um decreto de um rei, queridos. Mas ele se prostra, há no seu coração esperança, há no seu coração a certeza, há no seu coração uma convicção. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso. Se Deus quiser, essa sentença vai ser desfeita, porque não há impossibilidade para Deus. Aleluia. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Mordecai rasga as vestes, amargura no coração, num contexto de exílio, numa cultura pagã, sofrendo perseguição, recebendo uma sentença de morte. Aparentemente, ao ler esses versículos, há no nosso coração o seguinte questionamento: será que Deus está ausente de tudo isso? Eu fiquei pensando sobre as nossas famílias ao pensar sobre isso. Momentos em nossas vidas que nós pensamos: será que Deus está ausente, isento às crises? Eu fiquei pensando sobre as nossas casas. Ao mesmo tempo, eu fiz uma aplicação à minha alma. Em nenhum momento nós encontramos na Bíblia a fé linkada ou ligada a uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, famílias cristãs sofrem, choram. Famílias cristãs enfrentam lutos, passam por crises, enfrentam ataques espirituais. Há muitas pessoas assim. Mordecai chegou aqui quebrado, gente, quebrado, angustiado, rasgando as vestes. Esse era o ato mais humilde, de uma ação mais humilde que alguém poderia fazer: rasgar as vestes, rasgar a alma. Ele clama. Se você notar, o texto diz que ele saiu pela cidade, pelas ruas. Vamos aplicar a nossa realidade. É como se alguém recebesse uma sentença de morte e saísse nas ruas aqui da gruta dizendo: Deus tem misericórdia, Deus olha para mim, Deus vem sobre a minha casa, vem sobre os meus, Deus olha para nós. Eu fiquei pensando sobre isso, irmãos. Quantas famílias que estão atravessando momentos em que a única atitude
atitude a ser feita é clamar ao Senhor. Eu fiz um link a essas realidades e pensei, hoje muitas famílias que estão emocionalmente cansadas, muitas famílias espiritualmente enfraquecidas, muitas famílias que sofrem as pressões culturais. Olha aqui para mim, há muita gente vivendo uma crise em silêncio. Tem muita gente que está no templo, mas silenciosamente sofre. É uma realidade clara diante dos olhos do Senhor. São crises silenciosas. Mas presta atenção que eu quero dizer nesta noite. Toda essa realidade de sofrimento não significa um abandono de Deus. Deus está olhando atentamente para todas as coisas, porque Deus, Ele é Deus, aleluia. Eu fico a pensar, irmãos, que Deus contempla Mordecai aqui. Deus continua governando as nossas famílias. Pense comigo, querido, a dor de Mordecai é a dor do seu lar, a priori, e de toda a sua nação. A dor de Mordecai era a dor do seu lar. Muitas pessoas que estão dominicalmente levantando as mãos, mas tem crise no casamento, lutas contra os filhos, batalhas emocionais. Eu quero dizer para você nesta noite, creia nisso, que o Senhor trabalha até quando parece estar em silêncio. Louvado seja Deus. Deus está trabalhando. Pensa comigo, querido, na cabeça de Mordecai, aquele ato era um ato de esperança. Quem sabe Deus me escuta. Quem sabe a esperança. Quer dizer para você, Deus é o Deus de toda esperança. Louvado seja Deus. Mesmo que o decreto seja de morte, mesmo que alguém possa dizer, não tem mais casamento, é morte. Não tem mais família, não tem mais relação. Eu estou aqui para dizer ao teu coração, como Deus disse ao coração de Mordecai, a última palavra vem dos lábios do Senhor, aleluia. Não vem de uma sentença de um rei ímpio, não vem de uma sentença de um marido carnal, incrédulo, não vem de um coração de uma esposa carnal, incrédula, não vem de um filho afastado de Deus, não vem de um pai afastado de Deus, não vem de uma igreja que não consegue entender as nuances da manifestação de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que a última palavra vem de Deus, aleluia. Mordecai tinha esperança, queridos. Eu quero que você entenda o contexto. Era um rei que disse, vai morrer. Mas sabe que Mordecai colocou no seu coração? A última palavra vem do Rei dos Reis, aleluia. A última palavra para as nossas famílias vem do Rei dos Reis. Está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Ele está no controle da tua casa. Creia nisso em nome de Jesus. A primeira verdade é que famílias fiéis sofrem, mas famílias fiéis não perdem a esperança. Há uma segunda verdade que quero lhe ensinar aqui nesta noite, é que famílias fiéis a Deus precisam assumir um posicionamento espiritual, irmãos. Eu vou repetir. Famílias que falam, nós somos fiéis a Deus, elas precisam assumir um posicionamento espiritual. Como é que nós entendemos isso, pastor? Quando nós olhamos a partir do versículo 7, acompanha comigo. Diz a palavra, Mordecai, lembra o pai que adotou Esther, que era apenas um plebeu em relação ao rei e à rainha agora Esther, sua filha por adoção. Quem era Mordecai? Nada. Mas Mordecai é usado por Deus. Ele toma uma atitude, ele assume uma postura, e ele repreende a sua filha adotiva, a sua prima Esther, dizendo, Esther, Deus se colocou aí porque Ele tem propósitos, e louvado seja Deus por todas as coisas, louvado seja Deus, irmãos. Olhem e percebam o que nos diz a partir do versículo 7 até o versículo 14. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicar em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e pedisse misericórdia na sua presença e lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, um súdito de Esther Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai, seu pai adotivo. Então respondeu Esther Ataque e mandou-lhes dizer a Mordecai, meu pai, meu primo, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar num pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, é morte, Mordecai, salvo se o rei
estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias que estou aqui no rei, eu jamais fui chamado à presença do rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai, nutrido pela esperança, disse a Ester no verso 13: não imagines, ó Ester, porque você está na casa do rei, só você escapará da sentença contra os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura atual como esta é que você foi elevada à rainha. Sabe que Mordecai disse àquela mulher que estava numa posição de honra, de reinado: Ester, quem sabe Deus se colocou nessa posição porque Deus estava disposto a usar os teus lábios, a tua influência, o teu reinado para a glória do seu próprio nome. Aleluia. Olha o que Deus quer ensinar a você nesta noite. Entenda como Deus me ensinou. É que famílias fiéis a Deus precisam se posicionar. Eu fico imaginando, queridos, qual era a sentença aqui do rei persa? É que se alguém se apresentar diante do rei, sem a autoridade do rei, ia ser morto. Ester teve medo, irmãos. Ester ficou paralisada. Entrar na presença do rei sem autoridade ou sem autorização era custar a própria vida. E sabe o que Mordecai disse ao seu pai adotivo? Se tu calares agora, você irá colher os frutos do seu silêncio. Olha o que Deus quer dizer a mim e a você nesta noite. Famílias fiéis a Deus precisam se posicionar. Pastor, como seria se posicionar? Mesmo que o preço seja altíssimo, nós precisamos nos posicionar espiritualmente. Sabe por quê, querido? Porque no contexto de família, neutralidade espiritual é impossível. Impossível. Se eu sou de Deus, eu preciso manifestar a vontade de Deus na minha casa, em nome de Jesus. Tem muitas famílias neutras, que ninguém faz nada, que ninguém age. Há uma omissão. Eu quero dizer para você que omissão também é uma decisão. Se calar, se omitir, não cobrar, não chamar, não orar, não jejuar, não clamar a Deus, nós colhemos consequências, queridos. Nós iremos pagar um preço altíssimo. Há quem diz assim: deixa que o tempo ensina, deixa que o tempo mostra. Mordecai disse àquela mulher: coloque-se. Eu quero dizer para você, você está nessa família que você está, porque você é agente da vontade soberana de Deus. Deus quer te usar, querido. Deus quer te usar. Você está nessa casa porque você é agente que será usado para a glória de Deus. Aleluia. Ester resolveu se calar, irmãos. A rainha teve medo de morrer. Tem muito marido com medo de encarar espiritualmente a esposa. Tem muita esposa com medo de encarar o marido. Cobre-o como sacerdote. Se posicione, querida. Maridãos, cobre como sacerdote. Se posicione, marido. Filho, cobre posicionamento espiritual dos seus pais. Pastor, paga-se um preço muito alto. Em nome do Senhor Deus, você é um agente de transformação na sua casa. Creia nisso em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Aqui nós aprendemos muito com a postura de Mordecai. Famílias cristãs precisam se posicionar. Eu não sei se vocês entendem aqui o contexto, mas percebam. Ester precisava entender, sua posição não era acaso. Sua influência aqui tinha propósito. Deus a colocou ali estrategicamente, querido. Não por acaso. Você está nessa família porque estrategicamente você foi colocado nessa família. Pastor, está difícil lá em casa. Estrategicamente Deus te colocou. E aquele que coloca é aquele que é fiel para nos conduzir. Louvado seja Deus. Eu fiquei a pensar, queridos, como Ester foi impactado por essa palavra. Porque biblicamente falando, nós entendemos que Deus governa soberanamente todas as coisas. Na vida de Ester, nada foi por acaso aqui. Nada foi coincidência. O exílio, a adoção por Mordecai, sua chegada ao palácio. Eu quero dizer para você que todos esses momentos, tudo isso fazia parte do decreto providencial de Deus. Eu trouxe para as famílias isso, porque eu estou falando de uma família, Mordecai e Ester. Eu trouxe para a nossa realidade isso, irmãos. Hoje muitas famílias estão se calando. Vão sair da nossa casa para o mundo, se calando diante da secularização.
se calando diante da inversão dos valores, se calando diante da destruição do princípio de autoridade bíblica. Nós nos calamos, irmãos. A banalização do casamento, nós nos calamos muitas vezes. O abandono da vida espiritual dentro do lar, nós nos calamos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos ser cancelados por esta sociedade. Eu quero dizer para você que nós não somos deste mundo, aleluia. Nós precisamos nos posicionar. Quem sabe tua casa está aqui nesta igreja, quem sabe neste bairro, nesta cidade, quem sabe você está no seu trabalho, exatamente porque Deus te colocou estrategicamente para que você pudesse se posicionar. O que é que você tem feito, querido, como família de Deus? Às vezes é mais fácil ter medo. Eu não vou entrar, eu vou hesitar, eu vou ter medo. Irmãos, quem reinava não era Assuero, quem reinava era o Rei dos Reis, aleluia. Quem reina sobre a igreja é aquele que disse à luz: haja luz, e houve luz, aleluia. Quem reina sobre as famílias da igreja é aquele que está sentado sobre o trono, reinando sobre tudo e sobre todos, aleluia. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que famílias cristãs e fiéis a Deus precisam se posicionar. Eu não sei como é que Deus está te ensinando hoje à noite, mas você precisa se posicionar, meu irmão. Sair de uma religiosidade fria, letárgica, distante, religiosa. Nós precisamos nos posicionar a partir da nossa família. Mas por fim, o texto nos diz, para a gente fechar, irmãos, que famílias fiéis a Deus dependem de Deus, dele, e encontram coragem nele para agir. Louvado seja Deus. Vocês lembram de Esther? Disse assim: eu não vou falar com o rei. Se eu falar com o rei, eu vou morrer. Eu vou nada. Diga meu primo, meu pai adotivo, que eu não vou. Eu sou a rainha, mas eu não posso entrar. Mas é impressionante, irmãos. Quando Deus começa a agir, até a pessoa mais medrosa, mais tímida, mais sem coragem, é levantada pelo poder do Espírito de Deus, aleluia. Diz a palavra que famílias fiéis a Deus dependem dele e encontram coragem para agir. Como é que nós encontramos isso, pastor? Vai comigo a partir do versículo 15, para a gente fechar essa exposição. Verso 15. Então disse Esther, tomada pela coragem vinda de Deus, e disse a Mordecai, seu pai adotivo: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim. Agora eu estou com coragem. Deus renovou meu coração. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que isso seja contra a lei do palácio. Se perecer, ela diz assim: se eu for morrer, morri, acabou. Mas eu não vou me omitir, eu não vou calar. Essa coragem que eu tenho agora, que eu não a tinha, veio de Deus. Eu agora vou me apresentar. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Deixa-me dizer uma coisa, fechando essa palavra, irmãos. Depois que Mordecai confronta o coração de Esther, Esther assume um papel de liderança em sua conjuntura. Esther se posiciona. Esther convoca a todos: oremos, clamemos a Deus. Eu dizia para vocês no início dessa palavra que nós não encontramos o nome Deus nesse livro, mas em todos os processos deste livro, Deus está presente, aleluia. Quando Esther diz: jejuem por mim, orem por mim, clamem por mim, Deus, se o Senhor não for por mim, eu irei perecer, eu irei morrer, eu serei destruída. A sentença de morte, primeiramente, chegará à minha vida. Olha, Mordecai diz ao povo: orem por mim, porque eu e as minhas servas, nós iremos jejuar. Depois eu vou ter com o rei, e se eu morrer, morri. Olha aqui, a palavra de Deus me ensinou aqui, queridos. Esther não é mais aquela mulher medrosa, porque Esther não se apresenta em sua própria força, nem em sua própria chancela de rainha.
Este agora vai movida pelo poder de Deus. Olha aqui para mim, pai, mãe, esposo, esposa. Você não vence pelo grito. Você não vence pela força do seu braço. Você não vence pela força que você acha que tem. Nós vencemos enquanto famílias benditas do Senhor Deus, prostrados diante do poder daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Você crê nisso? Diga amém, eu creio. É no poder de Deus. Não é a força do argumento, não é o carro que você, não é a posição que você tem em casa. É pela graça, é pela vontade de Deus. É interessante, irmãos. Ela convoca jejum. Olha que esse texto me ensina. Tem coisas na família que só se resolvem em oração e jejum, irmãos. Você está entendendo o que Deus quer dizer aqui hoje à noite? Você está entendendo? Amém, meu irmão? E orar. Ah, pastor, está difícil lá em casa. Mais difícil que a situação de Esther não existe, meu irmão. Sabe o que ela disse? Orar. Está difícil? Joelho no chão. Complicado? Joelho no chão. Eu disse certa vez, ao curso de noivos que nós temos aqui na igreja, que as minhas maiores experiências com Deus se deram no momento de crise. Crise. Quando aparentemente as coisas iriam desandar, foi quando eu mais me aproximei de Deus. Que coisa louca, pastor. Como assim? É fato, irmãos. Porque no momento da crise, o coração da gente fica extremamente sensível à voz de Deus. Interessante, eu tenho certeza que Mordecai chegou angustiado e Esther dentro do palácio se sentindo desprotegida, angustiada. Percebem? Dois contextos, alguém fora do palácio angustiado e alguém no palácio angustiado. Não é o contexto que nos traz segurança. Não é a estabilidade do reino que trouxe paz ao coração de Esther. Não, é a presença de Deus, aleluia. O que traz segurança ao teu coração é Deus, querido. Tem coisas que nós só resolvemos em oração. Antes da ação pública, houve um quebrantamento privado aqui. Você entendeu isso? Antes da ação pública aqui, um pedido público, houve um quebrantamento privado. Ou seja, Esther diz, vamos orar, é a partir das nossas famílias. O que Deus vai fazer no público, Ele fará, mas é fruto da nossa busca no privado. Deus pode fazer grandes coisas com esta igreja, eu creio, em nome de Jesus. Eu vou repetir, Deus pode fazer coisas grandiosas com esta igreja, em nome do Senhor. Mas ela tem que começar a partir das nossas famílias, é o privado, é a nossa casa, é o tempo de oração, é o tempo de conversa com Deus, é o aquebrantamento, é o pedido de perdão mútuo, é dizer, errei minha esposa, errei marido, errei filho, não sou digno, é pedir perdão, é chorar, é derramar lágrimas, é recorrer a Deus, é rasgar as vestes. Deus haverá de fazer proezas nesta igreja e em tantos lugares para a glória do seu nome, aleluia. Mas tem que começar em casa, querido. É no privado, é no dia a dia, é no choro, é na oração, na leitura da palavra. Penso, irmãos, eu concluo dizendo isso ao teu coração nesta noite. Eu penso, irmãos, que a coragem de Esther nasceu da oração e do jejum, não da sua posição, da confiança na providência de Deus. É como se Esther lembrou, eu sei quem é Deus. Tem gente que esquece quem é Deus. Quer dizer para você, nós sabemos em quem temos crido, aleluia. Eu sei quem é Deus, eu sei quem é Deus. É como se as escamas caíssem da mente de Esther. Eu sei quem é o meu Deus. Quem é o rei Assuero diante do rei dos reis? O que é esse problema na tua casa diante de Deus? Deus é o Deus do impossível, aleluia. O que é essa crise diante de uma ordem de Deus? Quando Deus quer agir, não há quem possa resistir, aleluia. E aqui, irmãos, pensem comigo, quantas famílias aqui que necessitam de estrutura financeira, estabilidade emocional, segurança material, mas tudo isso será fruto da nossa dependência de Deus, da nossa busca espiritual. Eu concluo esta bendita palavra dizendo, Esther se apresentou diante do rei. O rei mudou a sentença, louvado seja Deus. Sabe por quê, queridos? Porque todos estão sujeitos à ordem soberana de Deus. Até um coração de um rei se inclina quando Deus quer agir. Quem pode dizer o seguinte, pastor, minha família é difícil. Não há quem possa resistir a um coração
se prostra e diz: Deus, age sobre a minha casa, em nome do Senhor Deus. O rei se dobrou, queridos. O rei mudou a sentença. Eu não sei se vocês conhecem o livro de Ester, mas Amã, que era o súdito número 1 do rei Assuero, tinha preparado uma forca para matar Mordecai. A sentença reverteu. A forca que Amã construiu para matar Mordecai foi a forca que o rei disse: é você, Amã, que vai ser morto. Eu vou preservar os judeus. Querido, olha aqui para mim. Quando Deus quer fazer, não há quem possa resistir. Aleluia! Os judeus foram preservados. Ester foi preservada. O povo não foi aniquilado. E até hoje, irmãos, nós observamos a história. Deus, de maneira providencial, Ele tem preservado os seus, porque Deus tem as rédeas da história em suas mãos, porque Deus é o dono deste mundo. Até Satanás está submisso à sua vontade. Ele é o Senhor de todas as coisas, nas mãos do Todo-Poderoso. Nós entendemos que os reis, eles ascendem ao poder, mas são tirados do poder. Nas mãos do nosso Deus, Ele reina de maneira poderosa. Ele está no controle pelos séculos dos séculos, amém. O livro de Ester, de forma magistral, mostra-nos como um Deus entra na história e transforma tragédia em triunfo e derrota em consagradora vitória. E o Deus que fez isso na vida e na história de Ester e de Mordecai é o mesmo Deus que tem sido o Deus das nossas famílias, aleluia. Essa é a palavra de Deus para a nossa casa hoje. Pastor, como eu consigo vencer as lutas e os esbarros da minha casa? Famílias fiéis a Deus sofrem, mas famílias fiéis a Deus não perdem a esperança. Famílias fiéis a Deus, elas constantemente precisam assumir um posicionamento espiritual. E famílias fiéis a Deus dependem dele para encontrar coragem, para enfrentar as angústias e as lutas da vida. Que Deus aplique essa palavra a cada coração, em nome de Jesus, amém, Senhor.